Marcos Coimbra, sociólogo, presidente do Instituto Vox Populi, e a gente vai falar sobre a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, essa oscilação que veio acontecendo. Boa noite, professor. Boa noite, é um prazer estar com você, Pedro. Obrigado, prazer é nosso. Antes da gente começar a conversa, a gente sempre faz aqui uma menção aos números da Covid-19 no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, neste momento, o Brasil tem confirmados 3.407.354 casos da doença. Nas últimas 24 horas, o país teve 47.784 casos novos e, infelizmente, o país tem 109.888 mortes causadas pelo coronavírus. Então, eu começo aqui prestando condolências aos familiares das vítimas, que são, em grande parte, vítimas justamente da negligência do presidente Jair Bolsonaro, que, para minha surpresa, pelo menos, melhorou a sua popularidade de acordo com a pesquisa do Instituto Datafolha e também do uma pesquisa que foi contratada pelo XP, que foi divulgada parcialmente hoje pelo Estadão. Teve tanto um aumento da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, quanto uma diminuição da rejeição, né? Ele atingiu aí 37% dos brasileiros que consideram seu governo ótimo ou bom, um aumento de 5% com relação à pesquisa anterior do Instituto Datafolha, coisa e tal, e, ao mesmo tempo, a rejeição caiu de 44% para 34%. Professor Marcos Coimbra, esse dado ele é surpreendente? O que chama mais a atenção com relação a essa pesquisa, por favor? Olha, Pedro, eu acho que é duplamente surpreendente. É surpreendente para muito, porque é extraordinário que um governo tão incapaz de responder às necessidades mais básicas das pessoas, chefiado por um político cujo comportamento é altamente reprovável e considerado, junto com mais um ou dois, o mais incompetente presidente do mundo, quase que um consenso entre profissionais de epidemiologia, jornalistas, profissionais de análise política no mundo inteiro, consideram o senhor Bolsonaro o pior presidente do mundo, e não é de agora. Então, é surpreendentemente alto um cidadão com esse, que chefia um governo ruim, que é pessoalmente um péssimo governante e um sujeito com uma visão de mundo e atitudes que são reprovadas pela grande maioria das pessoas, vamos dizer assim, normais, é surpreendentemente alta essa aprovação. Por outro lado, ela é surpreendentemente baixa, se nós considerarmos o momento em que a pesquisa foi feita e o enorme investimento do governo federal, que o governo federal está fazendo, não propriamente por escolha, mas porque o conjunto de condições políticas e sociais o levou a isso. Eu estou me referindo, e já estou antecipando a próxima pergunta, é por quê? Por a razão primordial, tudo indica, é a importância do chamado auxílio emergencial na vida de um conjunto muito grande de pessoas da sociedade brasileira. Então, muito provavelmente as análises que estão sendo feitas que apontam para a influência do auxílio emergencial na explicação desses números, muito provavelmente está correta a interpretação. Não é toda,
mas é uma parte grande da razão dessa melhora dos números do Bolsonaro. Todo mundo se lembra como é que esse assunto de auxílio emergencial começou. Na cabeça do governo, lá do ministro da Economia, junto com o Bolsonaro e a turminha dele, eles se encontraram lá e separaram 30 bilhões de reais para cuidar desse assunto, 10 bilhões por mês, e era isso que eles estavam dispostos a gastar. Dava R$ 200 por família, e equivalia mais ou menos a uma Bolsa Família, que é esse o tamanho do programa Bolsa Família, 30 bilhões por ano. Então, em 3 meses, o governo Bolsonaro estava disposto a gastar 30 bilhões, 10 por mês. Chegou no Congresso, os partidos de oposição, liderados pelos partidos de esquerda, pelo PT e outros partidos de esquerda, levaram esses 200 para 600. E, em vez de ser 30 bilhões para os 3 meses, passou para 90. Logo depois, o Senado corrigiu algumas falhas na previsão de que setores da população queriam ter direito e foi para quase 100 bilhões. Aí aumentou para mais, o programa passou a custar não 10 bilhões, passou a custar 30 bilhões. E foi ampliado. Em vez de 3, passou para 5 meses. Aí nós já estamos falando de 150 bilhões de reais. Depois passou para mais 2, e já está em 250 bilhões de reais. O governo fala que vai continuar até o fim do ano. Se continuar desse tamanho, nós vamos chegar no final do ano com 400 bilhões de reais de dinheiro que foi destinado ao chamado auxílio emergencial. Eu não sou contra as pessoas receberem R$ 600 durante 6, 7 meses, porque é a única maneira de muita gente sobreviver. Eu não estou achando que está errado. O que eu estou achando é que é caro, muito caro. Para você ter uma ideia, o Bolsa Família foi um programa de enorme efeito social no Brasil, na educação, na saúde, nas condições de emancipação feminina, deu condições ao mercado local de se organizar em muitas cidades pequenas no interior, especialmente no Nordeste. Foi uma revolução na economia das pequenas cidades. O Bolsa Família, por ano, é 30 bilhões. O auxílio emergencial, hoje, já está em 250 bilhões. É quase que 10 programas de Bolsa Família, 10 anos de Bolsa Família para menos de um ano de auxílio emergencial. E se continuar até o final do ano, vai para 450 bilhões. E aí, 400 bilhões. Aí nós já estamos falando de mais de 10, 12, 14 vezes o tamanho do Bolsa Família. O Bolsonaro cresceu 2, 3, 4 pontos em cima de um investimento de 250 bilhões de reais. É pouco crescimento, é muito pouco crescimento para o tamanho do investimento porque hoje todo mundo sabe que a conversa lá no Planalto é continuar o auxílio emergencial, não é porque é bom para as pessoas, não. É porque é bom para o Bolsonaro. A discussão de manter o programa, eu até agora não ouvi ninguém defender, dentro do governo, defender a manutenção do programa e a sua continuação até o final do ano, com base em direito social, com base no raciocínio de que as pessoas precisam. A razão é ajudar o Bolsonaro a se reeleger. Então, eu vou te falar uma coisa, é pouco crescimento, é muito pouco crescimento para quem está gastando 250 bilhões de reais, está gastando quase 10 vezes o Bolsa Família. Sim, eu vou até
dizer o seguinte: a gente recebeu aqui o professor Márcio Postman, da Unicamp, e ele fez uma observação para além do auxílio emergencial. O governo federal ele está colocando dinheiro em todas as outras parcelas da sociedade, com auxílio do salário, com auxílio de empresas, né? E que isso seria uma construção, vamos dizer assim, de um segundo governo Bolsonaro, que viria já no pós-pandemia, no, logo depois de 2 anos. E eu fiquei impressionado, porque a gente teve essa conversa um tempo antes, eu acho, do Bolsonaro dizer que estava com Covid e dar essa sumida estratégica, que ele sempre tem um momento de silêncio estratégico, né? E realmente o que a gente vai vendo hoje é que o governo está saindo da mão, quer dizer, se desprendendo dos discursos mais radicais, pelo menos na superfície, né, na casca, e também dos economistas mais liberais, indo para essa área do gastar mais dinheiro, colocar mais dinheiro, mesmo sem que se saiba se há esse dinheiro ou não. Mas, enfim, a minha dúvida é a seguinte: com tudo isso, essa ascensão, ela pode ser permanente ou a gente pode medir, dizer se ela é frágil? A primeira questão que tem que ser levantada, Pedro, é a respeito da capacidade dessas pesquisas que estão sendo feitas agora por telefone, que capacidade que elas têm de chegar na pessoa de renda baixa, escolaridade baixa, que mora em cidade menor, que está no interior, se essas pessoas são devidamente amostradas, se elas estão representadas nas pesquisas atuais. E a minha resposta é: não estão. E falo isso apesar do Instituto em que eu trabalho ter feito pesquisas telefônicas, tentando fazer o mais corretamente que é possível, mas esbarrando em uma série de dificuldades. Em primeiro lugar, nem todo mundo tem telefone. Essa ideia de que 90% da população tem telefone celular não é verdade. A média de telefone celular está mais para 80 do que para 90. A cobertura é muito mais perto de 80 do que de 90. Em segundo lugar, não é homogêneo. Então, para chegar numa média de 80, é porque tem setores da sociedade que têm, a bem dizer, 100%, e tem outros que têm 70, tem 60, tem 50. Se você chega a determinados estratos da população, o acesso à telefonia celular é da ordem de 50%. Então, primeira coisa, o telefone celular não pega todo mundo. Segundo, e não pega exatamente quem? O mais pobre, com menos escolaridade, o menos politizado. E essas pessoas, as que você consegue contato com elas por telefone celular, na maior parte das vezes, não dão entrevista. Então, não se interessa, não se sente à vontade para tratar do assunto. Então, a cobertura é pequena e a parte da população que nos interessa tem muito pouca propensão a dar entrevistas por telefone. Resultado, nós estamos hoje sem conhecer a opinião de amplas parcelas da sociedade e ficamos estimando, com base nos que te dão entrevista, você estima quem não te dá. Só que essas pessoas que dão entrevistas são diferentes das que não dão entrevista. Então, não dá para fazer isso. Então, a primeira cautela que nós temos que ter a respeito de especulações a respeito de futuro é ter consciência de que os dados atuais de pesquisa são limitados, são parciais e não captam a parcela mais propensa, por exemplo, a votar em Lula, a gostar do PT. Ao contrário, tem mais gente do que devia ter que não gosta, que gosta de Bolsonaro, enfim, tem renda mais alta e assim por diante.
A respeito, então, de se esses dados são permanentes. Não, a resposta é não. Não é porque as pessoas estão, uma parcela grande da população está recebendo auxílio emergencial que vai passar a gostar de Bolsonaro. O que nós estamos vendo é que o auxílio emergencial começou em março. Nós já passou março, abril, maio, junho, julho, já estamos meados de agosto, já estamos com mais de 5 meses. A melhora nos números é dessa ordem aí, de 4%, 5%, e você não sabe que outros fatores que estão também atuando